aleluia. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada a temer. Aleluia, aleluia. Senhor, entrego minha irmã em tuas mãos, Pai. Aleluia. Senhor, leve, Pai, em paz. Louvado seja Deus. Eu amo. Obrigado, Jesus. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Pastor Demontier, aleluia, aleluia. Amém. Saudações, irmãos. O Senhor Jesus continue abençoando a todos vocês e também aos que estão conectados através da nossa página, a mensagem da meia-noite.com, e também através da FM Vale do Acarape. 104,9, é isso? Então Deus abençoe a todos. É 104,9, é? Som. Então Deus abençoe ali a direção da rádio. Como nós vamos ficar na quarta-feira mesmo? Na quarta? Amém. Então vamos deixar para anunciar depois, né? Então Deus abençoe a todos os ouvintes lá de Acarape e também ali nas redondezas, né? Peço oração
pelo aniversário de casamento hoje. O irmão Tiago está aniversariando hoje. Que vai fazer. O Tiago vai fazer uma cirurgia amanhã. Ele vai arrancar os dentes, tudinho. E também estão de aniversário, casamento, né? Que bom, né? Deus abençoe esse casal precioso. Né? E que na cirurgia vai tudo bem, né? E ele coloca uma boa chapa, né? Deus abençoe irmão Tiago, irmã Camila e o seu filho Lucas. Então nós estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 3. Eu serei bem breve. Deus abençoe aos irmãos em Dilemando de Aguiar, também em Novo Hamburgo, em Pinheiro Machado, em Criciúma, Santa Catarina, Nova Prata, Rio Grande do Sul, Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, os irmãos aqui em Acarape, no Ceará, também em Vaze Alegre, também no Ceará, também estão nos assistindo através da nossa página, a mensagem da meia-noite.com. Amém? São Marcos 13 e 31. Vamos ler do 28, eu quero só dar uma pincelada nos últimos acontecimentos também que está havendo. Verso 28 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vides suceder estas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Senhor Deus e amoroso Pai celestial, no nome de Jesus Cristo, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, ao irmão Tiago, sua esposa e seu filho. Ó Deus, como é bom os jovens, casar os jovens, e está aí, Senhor, porfiando, Senhor, pela fidelidade, pelo amor, que o Senhor continue abençoando a eles, o seu lar, no nome santo do teu Filho, também pela sua cirurgia, e também te peço, Senhor, pelas orações que aqui foram feitas, os louvores, as adorações, que o Senhor receba e conceda segundo a fé de cada um, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Que nome é esse aqui? Quem foi que escreveu? Tonino? Então Deus abençoe também nosso visitante, o Tonino. Né? Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Deixa eu ver. Eu tenho algo aqui para a gente falar um pouco.
é algo que os irmãos, a maioria já ouviram. E isso vem me cobrando outra vez, eu não sei porquê, sobre esse tema, este assunto que muito assola a vida da igreja, dos irmãos, dos lares. É sobre aquilo que nós muitas vezes achamos que, deixa eu ver assim, coisas, seja ela, principalmente coisas materiais e amizades, afetos, não falar nada por causa, para não magoar. Se nós olharmos hoje, como diz a igreja de Jesus, os seus fiéis magoam muito mais a Jesus. Jesus é o ser mais magoado que existe na face dessa terra. Porque eu só posso ter companheirismo com ele se eu tiver o Espírito Santo, se você tiver o Espírito Santo. Senão, não teremos companheirismo com ele. O profeta de Deus fala, ele diz assim: e recorde, a única maneira através da qual Israel alguma vez perdeu um homem, perdeu um homem foi quando o pecado entrou em Israel. E falar em Israel, né, nós temos visto agora, tem que se cumprir o que é Zacarias. Israel, o presidente dos Estados Unidos fez uma grande declaração. Israel como a capital, Jerusalém como a capital de Israel. Porque a capital de Israel antes era Tel Aviv, agora é Jerusalém. E isso é bíblico porque Deus falou isso. Então, quando o presidente dos Estados Unidos decretou isso também, Israel já tinha vários inimigos, agora tem em torno de 169, parece que já declararam, inimigos de Israel. Porque a Bíblia diz que todas as nações irão partir para cima de Israel. E novamente, essas nações todas vão perder. Porque Israel já ganhou uma guerra com 669 pessoas, sem nenhuma formação militar, e lutou com 3 reis, com 3 países, e venceu. E
o próprio faraó não conseguiu destruir com a maior potência que tinha, né? Agora nós olhamos que essas coisas estão bem aí acontecendo, essa figueira brotando, que é Israel, brotando e brotando forte, e Jesus, como diz a palavra, está às portas, né? Então, o ano não terminou ainda, alguma coisa ainda vai acontecer. Mas fique atento em tudo que Deus tem falado, tá? Porque não passarás os céus e a terra, tá? Que essas coisas têm que acontecer. Então, eu continuando aqui. E recorde, a única maneira através da qual Israel alguma vez perdeu um homem foi quando o pecado entrou em Israel. Esta é a única maneira que poderíamos alguma vez perder uma vitória, é pelo pecado ter entrado no arraial. Algo errado em algum lugar. Tá? Algo errado em algum lugar. Então, se nós tomamos isto, nós podemos ir lá naquele soldado, aquele capitão lá de Josué, que quando Deus mandou destruir a Jericó, Deus disse que não tocasse em nada, porque todas as coisas que estavam ali eram amaldiçoadas. E se você olhar, eu creio que alguns de nós, ou todos nós aqui, se visse o que ele tinha feito, possivelmente nós o apoiaria, até participaria daquilo. E para ele aquilo era uma bênção. Não só para ele, mas para a sua família, para os seus filhos, as suas filhas, os seus criados, os seus empregados. Quando ele tomou uma cunha de ouro, né, uma peça de ouro, e trouxe escondido e colocou dentro da sua casa. Escondido debaixo do seu colchão, mais ou menos assim. Mas aquilo aos olhos era uma bênção. E muitas vezes nós tomamos algo e introduzimos dentro da nossa casa, ou através dos nossos olhos, ou através de um aperto de mão, concordando com algo que aos nossos olhos achamos que é uma benção. Quando Sara tomou Agar, ela achava que era uma benção, que Abraão ia ficar extremamente alegre, tá? Naquela idade, já quase com 100 anos, tem um filho ali nos seus braços. Mas nós sabemos o que isso trouxe até nos dias de hoje, né? Os árabes, que são a descendência de Ismael, os árabes são os homens, são a potência, são os que têm o ouro do mundo, o ouro negro, o petróleo, tá? Porque o ouro amarelo, metade do ouro amarelo está na mão, nos cofres do Banco do Vaticano, né, da Igreja Católica. E o ouro negro está com os árabes, né, ou como diz, judeus que não são, né? Mas eles é quem controla tudo isso. Tá? Por exemplo, se a Igreja Católica tirar
as suas ações, seu ouro do Banco Wall Street nos Estados Unidos, o mundo quebra. Tá? Então, se os judeus tirar, tá, as suas ações de petróleo do Banco Wall Street nos Estados Unidos, o mundo quebra. Somente esses dois, tá, verdadeiramente controla. Então, e quando trouxe os ismaelitas, trouxe exatamente contrário àquilo que ela achava que fosse bom, tá? Fosse de bênção para o seu lar. Primeiro, ela encontrou uma tremenda inimiga debaixo, né? A sua própria escrava, a quem ela deu para Abraão. Se tornou-se inimiga. E depois o próprio Abraão teve que expulsar, tá, da sua casa tanto ela como o seu próprio filho. Então Acã também pensou, quando ele tomou isso, ele disse: isso aqui vai ajudar nos estudos dos meus filhos, nós vamos poder comprar fazenda, nós vamos poder fazer isso, fazer aquilo, eu vou para dar mais emprego às pessoas. E aos seus olhos aquilo era completamente uma bênção. E ele trouxe morte até sobre os seus camelos. Eu sempre me pergunto, fico ali perguntando a Deus, eu fico ali perguntando e disse, mas por que até os animais foram mortos? Né? O que ele tinha de mula morreu, foi queimado, ovelha, camelo, os seus filhos, as suas filhas, acabaram com tudo. Josué mandou destruir tudo. Tá? Então, quando você pega bem que muitas vezes vocês introduzimos essas coisas nos nossos lares, você pode olhar. Veja as dificuldades que você tem encontrado. Olhe as dificuldades que você tem encontrado. Às vezes nós até apoiamos, tá? Nós até apoiamos caso de adultério. Tá? Muitas vezes nós apoiamos o caso de homossexual. Isso dentro dos nossos lares. Eu não estou falando lá fora, não. Eu estou falando dentro dos nossos lares. Tá? Às vezes até irmãos aí que saem e depois volta com outra mulher, volta com outro homem. E nós introduzimos isso dentro dos nossos lares. Tá? Damos aperto de mão. Apoiamos isso. E dizemos, não, nós estamos aqui para ajudar. E trazemos maldição para dentro dos nossos lares. Trazemos maldições para a nossa família. E depois nós perguntamos, por que eu estou assim? Por que minha família está assim? Tá? Por que está assim? Deixa eu continuar só um pouco aqui mais. O profeta diz assim, ó, temos que permanecer com aquela palavra, pois os mandamentos de Deus era para não tocar em nada naquela cidade. Aquela cidade amaldiçoada, não toque nisso. Deixe isso de lado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Na década de 90, eu conheci uma organização, não vou citar aqui, porque o que eu vou falar aqui é algo bem sério. Uma comunidade que ajuda aos pobres. Tá? Eles fazem creche para criança, é uma boa coisa.
eles fazem casa de recuperação para dependente químico, eles têm escolinha, eles têm farmácia, eles têm muitas coisas. E aí eu fui apresentado ao diretor dessa instituição, até um advogado, e ele até hoje ele gosta muito de mim. Então, por volta de 96, 97, ele me fez um convite tentador, tá? E que aos olhos uma bênção, tá? E então ele me convidou para uma reunião e eu fui. Então ele disse: olha, irmão, eu quero lhe ajudar. E eu disse: ó, que bom. E como será essa ajuda? Ele disse assim: olha, me traga todos os seus documentos, eu vou dar entrada no seu passaporte. O irmão vai fazer 3 viagens por ano para a França. Eu digo: sim. Lá você vai encontrar com uma pessoa, um padre, assim, assim. Eu disse: sim. E ele vai enviar por ti $100.000. Você tem 20% disso aí, é seu. E aí você vai poder ajudar a sua igreja, ajudar os seus irmãozinhos, ajudar a sua família, tá? São $60.000 por ano, tá? E podemos fazer umas outras coisas aqui. Tá vendo? Tá vendo? Eu gosto muito de você. Já me deram boas informações sobre você. Eu disse: aham. $20.000. Deixa eu ver. Tá dando aqui por baixo. Dá em torno de R$60.000 hoje. $20.000. 60 e poucos mil reais hoje. Não seria uma boa? Ajudar os irmãos, né? Nós colocar uma instituição, uma casa de caridade, tá? Eu olhei para ele assim, eu disse: deixa eu ver se eu entendi. O senhor está me convidando para ser mula. Isso na linguagem policial se chama mula. E eu fazer divisa de moeda. Ele disse: mas irmãozinho, fulano vai sempre. Você vê, ele tem casa boa, tem carro bom. Tá? Eu disse: fulano vai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo me libertou deste mundo. Eu não sou mais o mesmo. Mas se eu tivesse feito isso, tá? Quantas pessoas hoje têm algo nas suas mãos que Deus nunca deu a ele? Nunca! E nós sempre colocamos que essas coisas não foi Deus que deu, sabe? E realmente, até Caim e a Eva Deus permitiu, né? Mas nós sempre colocamos: não, isso aqui foi Deus que me abençoou. Deus também fez isso. Tá? Deus fez isso lá com Abraão. Nós sabemos qual é a situação até nos dias de hoje. Deus chegou para Eva e disse: olha, aqui está. Para Eva e Adão, aqui está. Aqui estão as bênçãos de vocês, a minha verdadeira bênção para vocês. Mas ali há uma maldição. Se tu tocares, tu morrerás. Deixa eu só ler algo aqui, que é o que é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. Ele diz: a circunstância é um tipo do Espírito Santo.
E Deus deu a Abraão. E o sinal da circuncisão, depois de que ele havia aceitado a Deus sobre a base de suas promessas, de sua promessa, e saiu para um país estranho, vê você, foi um sinal. Todos os seus filhos e sua semente depois dele deveria ter este sinal em sua carne, porque isso era uma distinção. Esse sinal de circuncisão era para separá-lo de todos os outros povos. E isto é o que Deus usa hoje, o sinal da circuncisão no coração, do coração. O Espírito Santo faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os demais credos, confissões e denominações. Você está dentro de uma denominação, você pensa que isso é uma benção. Tá? E quando o profeta de Deus disse que Deus não tem nada a ver com uma denominação. Ele disse assim, eu não oro por uma denominação, porque denominação não tem nada a ver com Deus. Mas você vejam bem, tá? Você veja as coisas desses homens aí que se diz ter o Espírito Santo. E veja como eles crescem. Eu até conversando com um irmão esses dias aqui, eu disse assim, tipo um paradoxo, né? Se você olhar, os filhos de Deus, eles estão sempre ali, como diz, passando na casca do alho, na peneira, né? Mas se você olhar, é simples. Tu olha para os hebreus, tu olha para a descendência de Ismael, tá? Os árabes, eles são superiores aos judeus em tudo. É simples isso, tá? Você veja bem esse paradoxo assim que eu estava outro dia pensando, quando José partiu e deixou Maria só com os outros filhos, e as situações ficou difícil. O profeta de Deus disse que quem sustentava aquela família era Lázaro com as suas irmãs. E aí eu fiquei pensando, né? Como pode um pedinte, um mendigo sustentar um rei, né? Porque Lázaro sustentou a família de Maria, se você não sabe disso. Tá? Você veja bem o paradoxo disso. Tá? Poderia imaginar onde Herodes nasceu? Você vê aonde Jesus nasceu? Lá no estábulo, no curral, fedorento, cheio de mosca, piolho, fedetina e tudo mais. Pense, nós temos que pensarmos nessas coisas para nós não atrapalhar, principalmente os que estão ao nosso lado. Porque o profeta de Deus disse que a posição que você tomar vai refletir sobre sua família. Não tem como isso não acontecer. Tá? Então nós não devemos tomar essas coisas daí do mundo, porque é o seguinte, olha, pode parecer uma bênção, pode te trazer um sustento bom, uma vida regalada aqui na terra, mas isso não é salvação, meu irmão. Isso não é cristianismo. Tá? Então, você veja bem que a mesma arca, a mesma água que salvou Noé, foi a mesma que condenou o mundo. A mesma, não foi uma outra.
E o profeta disse: o mesmo Espírito Santo que você professa crer, que você professa ter ele, será para a sua acusação ou para a sua salvação? Amém? Então deixa eu só ver mais um pouco aqui. Ele diz: é justo aí, essa mensagem de adoção, ele diz: é justo aí aonde a igreja está falhando hoje em dia, neste caminho. Você está ciente de que a tua própria conduta pode impedir que alguém seja curado? Pense nisso. Pense nisso. Sua má conduta de pecados não confessados de vocês crentes pode causar esta igreja de falhar amargamente. E no dia do juízo você será responsável para cada coisa dito aqui. Sim, meu irmão. Ele diz assim, ó: eu penso que uma das coisas que impede o nosso povo de ser curado é a falha de confessar e a falha de uma sincera confissão. Eu creio o que um homem ou uma mulher vindo para receber a oração, primeiramente, devia confessar tudo o que ele tem feito, o que eles têm feito, e consertar tudo. Por quê? Vocês notam que muitas vezes aqui na plataforma, reparem só como o assim diz o Senhor é tão longe. Vê? E então o Espírito Santo falou comigo numa manhã, ao raiar do sol, mais ou menos, e disse: levanta-te, vai ao púlpito, ou em algum lugar, e traz este povo para Jaz, e faz a eles confessarem tudo o que eles têm feito, antes que você ore para eles. Vê você a profundeza da sinceridade? Será se nós confessando tudo, vamos dar uma olhada como é que vai ficar seu casamento? Vamos dar uma olhada, será se confessar não vai ter que fazer, tem que fazer umas devoluções de alguma coisa? Assim como Zaqueu. Está vendo? Quando ele confessou, ele disse: não, se eu roubei, eu vou dar, eu vou pagar, eu pagarei o dobro mais. Está vendo? Como nós achamos que a igreja, a noiva de Cristo, ela pode passar ali naquela porta com mácula? Tem irmãos e irmãs que vivem escapando. Tem algo que Deus não faz porque Ele não pode passar por cima de um. E
Podemos matar o nosso próprio filho, a nossa própria filha. As nossas atitudes que tomamos quando olhamos a nossa filha, o nosso filho está envolvido na prostituição, por causa de algo que nós tomamos achando que é bom, porque o pecado é bonito. E agrada aos olhos. Se não fosse assim, Eva não tinha caído. Se não fosse assim, Adão não tinha caído. E eles viram que aquilo ali era bom para eles, era bom. Eu vou te falar uma coisa, eu continuo falando, eu creio nisso de todo o meu coração. E às vezes eu tenho orado por pessoas e muitas vezes não tenho visto nada acontecer. Mas sempre pergunto primeiro a mim. Aponto primeiro a mim o meu dedo. Tem alguma coisa errada contigo, não? Por que aquele demônio não saiu? Por que ora e aquele demônio continua ali? Porque você pegou algo pensando que era bom para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida pessoal. E o profeta de Deus disse que Satanás tem todo o direito de permanecer ali naquela bênção que você pensa que é bom. E aquilo não sai. Tá? E aquilo não sai. Ele permanece ali, ele tem direito de permanecer. E muitas vezes não está na pessoa. Você sabia disso? Hã? Você sabia disso? Que não está na pessoa? Que é orado? Que está passando ali a dificuldade? O demônio está em você. Foi assim que Acã fez. Vocês estão me acompanhando? Ninguém ouve amém, ninguém ouve aleluia. Né? Deus abençoe mais uma vez os ouvintes da FM Vale do Acarape. Tá? Eu creio que vocês estão me entendendo muito bem. Vem, você ora por aquela criança. E a criança não é curada. E eu pergunto, mas por quê? Ora pelo esposo, pela esposa, e eu pergunto, mas por quê? Mas por que não recebe? Não sou eu que estou dizendo. É justo aí aonde a igreja está falhando hoje em dia, neste caminho. Você está ciente de que a tua própria conduta pode impedir que alguém seja curado? Não sou eu que estou dizendo. Está vendo? Quando trazemos os doentes à igreja, na igreja, e eles não são curados, precisamos chamar todos para um jejum solene. Uma coisa que o povo da mensagem não gosta de fazer jejum. Tá? Seja pastores ou não. A igreja toda, da mensagem, eles não gostam de fazer jejum. Tá? Precisamos chamar a todos para um jejum solene. Chamar a uma assembleia. Olha o que é que eu estou lendo aqui, o que o profeta está falando. Essa mensagem é adoção. Tá? Quando trazemos os doentes na igreja e eles não são curados, precisamos chamar todos para um jejum solene. Chamar uma assembleia. Há algo errado em algum lugar. Porque Deus fez a promessa. Deus fez a promessa.
Deus fica sustentando a sua promessa. Ele ama aquilo. Sabe, por que as coisas não acontecem? A minha conduta pode matar minha esposa, matar meu filho, matar minhas filhas, elas irem para a prostituição, ele ir para as drogas, para o crime. A conduta, a minha mal conduta, a sua mal conduta, destruir seu lar. Que coisa, hein? Isso dá arrepio na espinha, né? Irmão, maldito seria nós se não recebesse esse profeta. E vocês que ouvem esta fita em volta do mundo, após esta fita ser tocada, e o pastor, a pessoa que está tocando a fita, nos grupos congregados, lá nas selvas, ou aonde quer que for, que seja, que está tocando esta fita, em primeiro lugar, fará claro a sua confissão. E depois vem com absolutamente nada no seu coração. Somente a fé e receber a oração. Aí o remédio fará efeito. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Sabe? Que nos deu o que nós temos hoje. A Câmara, quando ele tomou aquela pequena cunha e aquela veste da Babilônia, ora, ele pensou, ele presumiu que nunca seria visto. É assim que nós fazemos. Isso não vale nada, não. Apoie adultério. Apoie. Apoie. Apoie homossexualismo, lesbianismo. Apoie. Apoie nudez. Apoie. Vamos em frente. Vamos em frente. Bem, o que é aquilo? Apenas uma pequena velha roupa. Eu a colocarei aqui debaixo, provavelmente minha família desfrutará dela. Eu tenho uma cunha. Se alguma vez estivermos em alguma situação difícil, então eu tenho uma cunha de ouro. Ninguém verá isto. Ninguém verá isto eu olhando para a mulher alheia, para o homem alheio. Ninguém verá isto. Eu fazendo um negócio, uma trapaça. Eu me aproveitando de uma situação daquela, para me dar bem. E ninguém verá isso. Nós daremos de conta de tudo, meu irmão. Ele presumiu que estava tudo certo. Presumindo. Mas o mandamento de Deus era: não leve nada naquela cidade amaldiçoada. Olhe se não é exatamente esse mundo aí. Não tenha nada ao seu redor que seja amaldiçoado. Coloque suas filhas, seus filhos para assistir aí
sabe, essa pouca vergonha da Rede Globo, das outras televisões, Record, SBT, que tudo, nenhuma presta. Tá? Nenhuma presta. Coloca. Fique com sua cara, com essa sua cara meia metade de crente, meia tigela, tá? Não, é só para mim assistir jornal. E quando você sai de casa, sua esposa, suas filhas, seus filhos, assistam o que não presta. E você é o culpado disso naquele dia do juízo. Foi você que colocou isso. E nós não somos mais homens. Temos um bando de veste-calça da mensagem. Se a mulher olhar com os olhos trocados, a minha esposa tem hora que parece assim, você morre, mas eu não abro mão disso. Eu fui no centro ontem comprar ventiladores, né? Mas eu queria, a gente se endividamos, vocês não sabem aqui, ó, só de cano aí, ó. O pastor Cício aí, que comprou junto comigo, foi R$300. Só de cano. Estava um problema sério aqui da turbulação, que eu vou te falar. Aí tivemos que comprar mais 2 ventiladores novos, eu quero comprar um climatizador. Aí melhora 100% aqui. E daí eu fui, né? Fui de ônibus, né? Aquele coisa. Mas meu Deus do céu, eu não sei, irmãs, até minha esposa, eu não sei como gosta daquilo ali. Eu entrei numa loja, eu disse, meu Deus, parece que eu estou entrando no inferno. E ela disse, não, nós vamos ali. Eu disse, não vou mais não, quiser ir, vai, eu vou me sentar aqui. Vou, irmão. Sabe? Uma nudez, uma imoralidade, ladrão que não acabava mais. Eu disse, meu Deus, meu Jesus, como o ser humano não pede para sair dessa terra. Pedi a Deus, Deus, me envia o último eleito. Sabe? Para mim ir lá falar com ele. Oh, meu irmão. Não podemos presumirmos a nossa salvação. Mas o mandamento de Deus era. Não leve nada naquela cidade amaldiçoada. Não tenha nada ao seu redor que seja amaldiçoado. Então, como podemos fumar cigarros? Como pode as mulheres cortarem seus cabelos? Se Deus diz que é errado elas fazerem aquilo? Como pode usar essas pequenas velhas calças que elas estão usando? Sendo que Deus disse que as mulheres que colocarem vestimento pertencente a um homem é uma abominação diante dele? Deus não muda. Como podemos fazer isso? E então apenas presumir que está tudo certo? Não está certo, não é correto. Quando nossas mulheres pentecostais fazem uma coisa como esta, é melhor você parar, examinar, sacuda-se, olhe para trás, não presuma aquelas coisas, porque você está errado, absolutamente errado. Amém? Ali estavam aqueles egípcios, incircuncisos. Eles pensaram, nós simplesmente atravessaremos o mar como eles fizeram. E eles perderam suas vidas. Não, eu vou ali no meio da igreja. Tá? Não precisa. Olha, meu irmão, vou fazer o seguinte, eu quero pedir aqui, tá? Vocês também que estão me assistindo e me ouvindo ainda através do rádio, pode dizer que foi o irmão Demotier que disse. Diga não, quem falou foi o William Branham. Porque eles só pregam usando a mensagem. Quer dizer, né? Eu não sou pregador, sou apenas um leitor dessas mensagens. Eu sou um eterno amante dessas mensagens. Tá? Então, eu tenho que usar elas. Tá?
Acã pensou, esta pequena velha cunha, isso não fará nenhuma diferença. Sabe? Jonas também pensou. Deus tem falado com você e você tem fugido. E você está tomando um sentido errado. E Deus tem falado com você. E não me diga que não foi. E não me diga que não tem falado. E você está igual a Jonas. Agora olhe o que é que você está fazendo. Pessoas ao seu redor, se não estão perdendo algo. E perdendo algo muito grande. A própria salvação. Familiar seu perdendo a salvação. Por causa de você. Por causa de você que não tem se posicionado. Deus não admira covarde. Você pensa que é Deus? Quando viu Cedraque, Mesaque, Abednego, homens íntegros, fiéis, retos, sem nenhum pecado, sendo jogado na fornalha, você está pensando que é Deus? O profeta de Deus disse que veio o anjo das águas. Senhor, é teus filhos, eles vão ser lançados agora na fornalha. Manda que eu vá lá e eu lanço água lá e apago tudo aquele fogo. Deus disse, não. Deixe eles irem. Mas Senhor, não. Mas Senhor, agora você sabe, olha o que está acontecendo. Aquele homem tremendo, Senhor, Daniel, os leões estão com muito tempo que não comem nada. Tu quer que eu vá lá? Não. Deixa ele entrar. Está vendo? Entende? O rei só deu um decreto para ele não orar. O rei só queria que ele adorasse a sua própria imagem. E quando saiu os decretos lá de cima? Da questão da nossa adoração. Irmão, está ficando mesmo, eu louvo a Deus. Eu estou olhando as coisas que estão acontecendo. Está ficando somente um pouquinho de gente que crê nessa mensagem. As denominações já foram tudo assim, já saíram para um lado e para o outro. E essa mensagem ela está indo triunfando. Tá? Ela está indo triunfando, ela vai até o fim. Tudo aquilo se juntarão, todas as denominações se juntarão e virá exatamente contra o Elias da hora. O restante de nossas damas estão cortando seus cabelos. Eu farei a mesma coisa. Isso não fará nenhuma diferença. Que coisa, hein? Mas o que eles fizeram, aquilo nunca trouxe prazer para a sua família. Olhe. Olhe para dentro, eu estou falando, olhe para dentro dos seus lares. Aquilo nunca trouxe prazer para a sua família. Aquilo levou à morte para cada um deles. E quando nos comprometemos em qualquer mandamento de Deus, para agradar o povo,
Ei, meu irmão, até parece que não quer mais falar comigo. Um bermutão, né? Um tal de um chicarrete, né? Bermutão. Aí, a paz do Senhor, mano, como é que vai? Que bênção de Deus, você sabe? Aí eu olhei assim para ele e disse, estava brigando? Ele disse, não, mano, o que é isso? E tu perdeu o resto das calças? Mas, irmão, Deus quer só o coração, e o meu quer corpo, quer a alma, quer o espírito, o meu quer tudo. Mas o teu quer só o teu coração, não fez ele ser açougueiro. É isso, meu irmão. E nós permitimos essas coisas. Ele não quis vir mais atrás, ele não veio mais atrás de mim. Eu vou fazer o quê, né? Eu simplesmente oro e entrego nas mãos de Deus. Tá? Mas, aquilo nunca trouxe prazer para a sua família. Aquilo levou morte para cada um deles. E quando nós comprometemos em qualquer mandamento de Deus para agradar o povo, para agradar filho, para agradar filha, tá? Para agradar amigo, tá? Para agradar pastor, para agradar. Comprometa a palavra de Deus para agradar alguém. Façam isso. Nós matamos a coisa bem ali. Não sou eu que estou dizendo não, meu irmão. Tá? Aquilo que nós falamos uns domingos atrás, aí, eu não sei se foi aqui ou foi em Novo Hamburgo, descendo o corpo do Senhor. Vai na nossa página, foi lá. Vai na nossa página lá, está lá no YouTube lá. Tá? Clica lá, a mensagem da meia-noite, você terá esse culto. Tá? Descendo o corpo do Senhor. Tá? Eu vou ler isso aqui de novo. E quando nos comprometemos em qualquer mandamento de Deus para agradar o povo, nós matamos a coisa bem ali. Uma pequena cunha, uma veste babilônica parou o exército que marchava. Irmão, uma coisa errada que permitimos que a igreja faça, uma coisa contra a qual nós bradamos para que possamos fazer as pessoas se endireitarem. Isso fará com que pare a marcha da igreja. É simples. Está vendo? Fale com que pare a marcha da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, da tua filha. Que coisa, hein? Você pode pensar, irmão, como pode um homem que tomou algo que parecia uma benção e trouxe para dentro de casa para ajudar a sua família, roube o dízimo, roube, e você dará de conta disso, está vendo? É simples isso. É simples. Você sabe o que ele fez, irmão? Você sabe o que isso fez? Ele parou o maior exército do mundo. Ele parou o exército de Deus. Não foi um exército, não. Foi o exército de Deus ele parou. E quando ele parou, eu não sei se eu tenho aqui. E eles mataram os amalequitas, os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou no arraiá. Quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica, aquela cunha de ouro, e a escondeu em seu arraiá. Então no dia seguinte, eles perderam, tá que é isso que eu queria, eles perderam 16 homens. Perderam 16 homens. Deixaram 16 viúvas.
divino é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse, eu não mudo. E muito mais para nós agora. Muito mais para nós agora. Antes ele vivia pelo sangue de animais. E agora? Se nós cuspir o sangue do precioso, do divino Jesus Cristo. Que coisa, hein? 16 homens. Josué disse, pare, espere um momento. Há algo errado. Há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Deus nos fez uma promessa. Lá nada seria ferido. Nossos inimigos prostrarão aos nossos pés. E há algo errado aqui. Algo está errado em algum lugar. Porque temos 16 homens mortos. Eles são irmãos israelitas. E eles estão mortos. Venha, meu irmão. Você que está me assistindo. Venha. Veja aqui o que você tem feito para agradar o povo. Veja a sua família. Veja filhos, veja filhas. Veja. Olha, veja netos. Dá uma olhada. Abre bem teus olhos. Talvez tenha uma cunha babilônica de pecado por aí. Se arrastando dentro do teu lar. Apoiando coisas amaldiçoadas. Oh, Deus. Que coisa, hein? Eu vou terminar, irmão. Ele diz assim, deixa eu ver. Eles presumem que você está seguindo. Nós podemos estar no nome, nós podemos estar nós podemos estar no nome. Olha só. Nós podemos estar no nome. Nós podemos estar em números. Veio? Não, eu sou da mensagem. Eu recebi o novo nome. Não é isso que conta. É Deus conosco. Deus em nós. Deus movendo através de nós. Sua palavra viva em nós. Não presuma que você sabe disso. Observe a forma que isso te faz viver. A atitude que você toma em relação ao pecado. Como tudo. Ora, você pensa a respeito de um Deus santo? Você sabia que aquele o qual você se colocará em sua presença e dará conta por esta palavra e por Cristo? Quando então o Deus Santo, assentado na eternidade, sendo que 10 milhões de sóis seriam manchas negras diante dele, tão santo, até mesmo ao ponto que os anjos parecem imundos diante de sua visão. Que coisa, hein? Meu irmão, essa mensagem, ela é cano curto. Essa mensagem é funil mesmo. Anjos diante dele são imundos. Que coisa, hein? Deus tenha misericórdia de nós. Anjos diante dele são imundos. Você espera que você e eu, com sua palavra e o sangue do seu filho, para nos limpar do pecado, e pisamos por cima de seus mandamentos, e saímos pelo mundo
esperar se colocar ali sem culpa? Quando você sabia melhor do que fazer isso? Hein? Isso é tremendo, né? É ou não é? É, vocês perderam a língua, né? É, acho que Deus enforcou vocês hoje. Tá? É, tem gente que, eu te falar, tem gente que correu pro banheiro. Eu sou seu irmão. Eu sei o quanto amo. Sabe? Mas Deus nos ajude. Mas lembre disso. Isso aqui é a mensagem. Tá? Não pense. Não presuma. Não presuma. Deus abençoe os irmãos de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, os irmãos também lá na Califórnia, nos Estados Unidos, Nova Prata, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Holanda, né? Ele devia pegar o nome da cidade, né, irmãos? Vocês estão muito preguiçosos aí. Olha, cuidado. Tá? Estou de olho em vocês aí, essa família Silveira. Fortaleza também, Deus abençoe os irmãos que estão assistindo em Fortaleza também. Em Portugal, devia ter pegado o nome da cidade também, né? Pelo menos o estado, né, irmãos? Custa muito aí, né? Faça as coisas para Jesus bem melhor. Dilemando de Aguiar, Rio Grande do Sul, Vaze Alegre, no Ceará, Criciúma, lá em Santa Catarina. Tá? Deus abençoe a cada um de vocês e também a humildade de nos assistir, tá? Mas Deus abençoe também aos que irão baixar também este culto, tá? E saber que só existe um Deus, tá? E que nós não podemos pisar no seu sangue. Amém? Às vezes eu me empolgo muito e termino deixa eu só terminar aqui. Vou terminar. Tá? Escuta bem aqui, ó, provando sua palavra, ele diz assim, ó, parágrafo 81, diz assim, mas lembre-se, ele cumpre todas as suas promessas de bênção, o tanto quanto cumpre as suas maldições, porque eles comeram dela, naquele dia eles morreram, e eles provaram, e ele prova para você que morreram naquele dia que dela comeram. Ele também cumpre toda a palavra que ele disse quanto às suas bênçãos. Toda promessa, Deus cumpre. Gosto demais disso. Você tem que escolher qual dos dois quer. As bênçãos dele, crendo, ou as maldições dele, pervertendo-a. Se você a perverter, e crer no lado dela da perversão, então você é amaldiçoado. Se você crê nela justamente da maneira que ele a escreveu, e apegar-se a ela, então você é abençoado. E ele sempre é contrária à ciência, sempre contrária à maneira científica de mostrar as coisas, pois ele cumpre cada palavra, tanto das suas bênçãos como das suas maldições.
Amém? Tem coisas que não adianta, né? Ou é ou não é. Tá? Ou nós temos ele ou nós não temos ele. Não tem como. Tá? Agora lembre-se. Tudo que nós plantarmos, nós também ceifaremos. Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Eu creio que mais uma vez Ele falou conosco. Deus abençoe mais uma vez aos amados e amadas irmãos que estão conectados. Deus abençoe vocês ricamente, tá? Mas sejam sinceros. Eu prefiro que você me magoe, mas que você seja sincero. Se eu estiver errado, eu prefiro que você venha a mim, me chame em particular e diz: olha, pastor, o senhor está errado, o senhor fez isso e isso, o senhor disse isso e isso está errado. Deus não faça concessão com a palavra de Deus para agradar ninguém. Não façam isso. O certo é certo, o errado é errado. Se são seus filhos, você vai corrigir. Você vai dizer a palavra para eles com amor, para elas com amor. Outro dia, estava na casa de um irmão. Eu achei tão lindo assim a maneira que ele se expressou para o filho dele. Sabe? O filho dele cometeu um erro. Eu achei tão tremendo. E a esposinha dele ali, sabe? Apoiando cada palavra que ali estava sendo dita. Oh, meu irmão. Você não sabe o quantos demônios são mortos. Sabia? Quando você coloca pela palavra. Pela palavra. Tá? Não pense, meu irmão. Não tenha medo de Satanás. Tá? Satanás, ele tem medo da palavra. Tá? A palavra. Jesus Cristo disse: está dito. Satanás, está dito. Tá? Nem só de pão viverá o homem. Tá vendo? O homem não pode viver de aparência. Você não podemos viver presumindo. Está vendo? Não podemos. Errado é errado. Certo é certo. Essa é a única coisa que Deus vê em nós. Tá? Ou do lado certo ou do lado errado. Mas Ele está vendo. Não faça concessão com a palavra de Deus. Não presuma. Sejam fiéis até a morte. Fale com amor para as pessoas. Fale com amor para o filho, para a filha, para o parente, para o aderente, para o amigo. Diga: não, meu irmão, está errado. Não, minha irmã, está errado. Não deixe, não derrube as traves, não. Não abra uma brecha na porteira, não. Para o errado entrar, não. Não faça isso. Porque Ele é fiel. Ele é bondoso. Ele fez tudo por nós. Tudo. Eu sou tão grato a Ele. Eu não mereço nada dele. Eu mereço o inferno. Eu sei disso. Eu já disse isso a Ele. Por tudo que Ele fez. Tudo que Ele fez no Calvário. Tudo que Ele fez no Calvário. Mas você sabe de uma coisa? Ali no Calvário Ele disse: não, ainda está pouco.
Eu tenho que enviar o meu mensageiro, eu tenho que enviar o meu anjo diante de mim, para tirar eles dos embaraços das denominações. Oh Deus bom, louvado seja teu nome, grande é teu nome. Tu é muito bom, Senhor, tu é muito bom, tu é muito maravilhoso. Nós não merecemos nada, nós não merecemos estar aqui, nós não merecemos nada, Senhor. Tu poderia destruir este mundo agora mesmo, acabar com todos, ó céu, e ainda tu és justo. Ainda tu continua justo, Senhor. Justo, porque não há amor como o teu, Senhor, não há amor como o teu. Oh Deus, não deixa nós ser um bando de burro. Oh Senhor, não deixa, Senhor. Aleluia. Deus abençoe os irmãos em Amsterdã, na Holanda. Obrigado, meus irmãos. Vocês que auxiliam. Vocês que auxiliam nessa técnica. Levar a mensagem através da internet. Quantas pessoas têm sido curadas? Eu não falo cura da pessoa que era cego ver, não, mas aquele que é cego, que passa a ver a mensagem da hora. Isso é uma tremenda cura. Pessoas se libertam, irmãos se libertam. Irmão, bote Satanás para fora do seu lar. Aleluia, diga seu nojento, saia. Aleluia. Oh, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia. Santo é teu nome. Só tu é digno de honra, de glória. Só tu és digno, Senhor. Só tu és digno, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja teu nome. Aleluia. É bom lembrar que somos dependentes, pequenos e carentes, que abraça e perdoa. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar o nosso irmão. É bom lembrar que temos de ser um com o outro, ajudar a tirar do poço, se de repente alguém cair. Pois essa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos, para quem quer competir. O mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou, sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu até o mar, tem poder para perdoar qualquer que seja a transgressão. Então, para que você atira pedra em quem Jesus amou, crucificar a quem Jesus já perdoou? Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem conserta a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda suas mãos. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz.
Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou, sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder para perdoar qualquer que seja a transgressão. Então, pra que você atira a pedra em quem Jesus amou? Crucificar a quem Jesus já perdoou. Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem conserta a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda suas mãos. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Então, pra que você atira a pedra em quem Jesus amou? Crucificar a quem Jesus já perdoou. Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem conserta a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda suas mãos. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Cicatriz. Precioso Deus, soberano Pai celestial, nós te agradecemos pela tua bondade nos ter alcançado dentro desta geração tão perversa. Nós te louvamos e bendizemos a tua bondade. Tu és grande e poderoso, tu és bom e maravilhoso, pois tu nos tem alcançado e nos tem dado o ensinamento de tua palavra. Como viver nesse mundo? Esse mundo está seu apodrecido, mas tu tem uma promessa para aqueles que seguem os teus mandamentos. Ajude aos teus filhos a caminhar, Senhor, nestas densas trevas, mas que eles andem constantemente na luz. Ajuda, Senhor, tu és o grande autor da vida. Em ti está a nossa vida, escondida em ti. Ajude a cada um dos teus filhos para que possam vencer, ser vencedor e não ser vencido, mas em teu nome possam vencer. No nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos as tuas bênçãos. Despede paz aos teus filhos. Não deixa Satanás cruzar o seu caminho. Guarda, livra de cada dificuldade que surja. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Deus abençoe a vocês. Saiam na ordem da igreja. Os homens, espero que as damas sigam, depois seguem os cavaleiros.